Essa é a RX 580 de 8 GB da 51 RISC. Provavelmente a placa de vídeo mais comprada no AliExpress atualmente. Lá no Ali ela tá custando por volta dos 450 a 500 reais. Essa marca 51 RISC e praticamente todas as outras que vendem placa de vídeo lá no AliExpress, como a Jieshu, são marcas que pegam placas de vídeo com problemas, mas que ainda assim tá com o chip gráfico intacto, tiram esse chip gráfico e colocam em outra carcaça de placa de vídeo com tudo novo. Memórias VRAM novas, sistema de refrigeração refeito e aí vai. Eles fazem outra placa de vídeo com aquele chip usado e aí sim revendem aqui no AliExpress com preços bem baixos. Porque enquanto, por exemplo, uma RTX 2060 Super aqui no Brasil custa em torno dos R$ 2.500, lá no AliExpress uma RTX 2060 Super usada com a construção refeita pode ser encontrada por tipo R$ 1.200 ou até menos. Então são placas de vídeo assustadoramente baratas. Contudo, hoje eu tô aqui pra te ajudar a decidir se essa placa de vídeo realmente vale a pena ou não. Aliás, comenta aí se você já montou seu PC Gamer, se sim, deixa a config dele aqui e aonde você comprou as peças dele também, beleza? Mas enfim, como eu disse, essa aqui é a RX 580 de 8 GB da 51 RISC. A caixa é bem simples, com a logo da 51 RISC em cima. Dentro, ao lado da placa, nós temos essas espuminhas pra tentar amenizar as batidas que dá durante o transporte, né? Isso é bem comum em todas as caixas de placas do Ali, tá? Porque se não tiver isso, a placa realmente vai de ralo total. Ela vem nesse plástico e é uma placa bem bonita. Sinceramente, eu gostei dessa construção bem minimalista e barata, né? Vamos combinar que eles querem gastar realmente o mínimo possível pra justamente deixar com um preço bem baixo. O Seed Pipes me parece estar em boas condições, o que é muito bom. Ela precisa de um cabo de energia de 8 pinos para funcionar, tá? Então, para você conseguir usar essa placa, eu recomendo no mínimo uma fonte de 500 watts com certificação 80 Plus e IPFC ativo para você ter uma segurança de alimentação de energia pro seu PC, tá? Lembre-se, jamais economize na fonte. Ela é muito importante. A maior burrice que tem é você querer economizar logo na fonte do seu PC, tá? Uma fonte que eu recomendo, custo-benefício para suportar essa RX 580 é a Pichau Unidos, que agora tá com preço meio salgado, mas sempre fica em torno dos R$300, tá? Ou pode ser também a fonte RGPS de 500 watts da Redragon, ou até mesmo a GM650 da GameMax, que tem 650 watts e um preço bem interessante. O bom é que aí já fica até uma folga boa de potência para futuros upgrades. Mas enfim, agora vamos instalar essa bichona aqui no meu PC e ver se vai funfar ou não. No meu PC eu tenho um Ryzen 5 5600 com 16 GB de RAM e uma RX 480 de 4 GB. Essa peça aí, ó. É essa mesmo. Agora, a RX 580 do Ali, vamos instalar aqui e ver se o negócio vai ligar ou não. Instalei, lembra de sempre conectar o conector de alimentação da placa, tá? Agora é ligar o PC e conectar os cabos de vídeo do monitor, que eu esqueci, né? Tem que ser. O PC ligou, meus amigos. Normal ele iniciar com essa resolução toda ruim, tá? Olha isso, mano. Mas relaxa que já já o Windows mesmo já conserta, beleza? Aí agora é só instalar os drivers dela, pesquisa RX 580 Driver no Google aí, entra aí no site da AMD e baixa a versão pro seu Windows. Agora é só abrir o arquivo, instala o driver tudo certinho, não tem segredo nenhum, tá? Só fazer o básico aí que vai dar certo. O driver funcionou tudo certinho, então só alegria. No GPU-Z, que é o aplicativo mais usado para ver as especificações de placas de vídeo, ele fala que realmente é uma RX 580 de 8 GB de VRAM. Esse é o modelo de 2048 SP, que significa que ela é um pouco mais fraca que a RX 580 normal, porque enquanto a RX 580 normal tem 2304 SP, essa tem 2048. Isso que faz ela ter uma performance um pouco inferior à RX 580 normal, tá? Ela tem um clock de GPU de 1180 MHz e um clock de memória de 1750 MHz. É um clock baixo comparado com o modelo de referência da RX 580, tá? Que tem um clock de 1257 MHz na GPU. Isso não vai ser um grande problema porque dá pra fazer um overclockzinho aqui no MSI Afterburner de forma bem simples. Abre ele aqui, aumenta 100 MHz no Core Clock e no Memory Clock, que é um tanto bom assim pra você aumentar, mas aí você pode fazer os testes, aumentar até mais, e quando você aumentar e for jogar e o PC desligar, é porque deu limite, tá? Aí você volta no último overclock que você fez, que vai dar tudo certo, e você vai ter um desempenho a mais aí na sua placa de vídeo, só pra fazer um overclock bem simplesinho. Lembrando novamente que a gente vai testar essa placa de vídeo com o Ryzen 5 5600 e 16 GB de RAM que eu tenho aqui no meu PC, rodando a 3.200 MHz, beleza? Começando com o GTA V então. Aqui no GTA V eu coloquei os gráficos praticamente todos no muito alto, tudo que dava pra colocar no muito alto eu coloquei, e Ultra também. Só não ativei o MSA porque pesa muito. Coloca em 2x aí, a placa já reduz o desempenho pela metade praticamente. Então eu usei a configuração que vocês viram aí. O jogo rodou realmente muito bem, tá em Full HD, né, o jogo, claro. Rodou ali em torno dos 80 a 90 FPS, pelo que eu posso ver aqui. Tá com overclock na placa, né? 100 MHz na placa de vídeo e 100 MHz na memória VRAM. E rodou muito bem. Tá consumindo 4 GB de VRAM, praticamente. 4 GB e 100 ali de VRAM. E quase 8 GB de RAM. Tá consumindo bastante RAM, na verdade. É o GTA V, né? Modo história, o modo online vai gastar mais. Só lembrando, tá?
Bom, agora passando pro Warzone, famoso jogo, tá todo mundo jogando aí atualmente, pelo menos eu acho, não tô muito por dentro. Mas enfim, coloquei tudo, o gráfico praticamente tudo no baixo pra pegar o máximo de FPS possível. O jogo ficou assim bem feio, tá? Só que só pra gente ver no comecinho mesmo quanto de FPS vai pegar. E aí depois eu aumentei um pouquinho o gráfico pra ficar mais bonito o jogo, pelo menos, pra gente conseguir ver algumas coisas. E aí depois a gente vai testar o FPS também. Então, aqui com o gráfico realmente tudo no mínimo, ficou em torno dos 100 a 120 FPS. Dentro do galpão aqui e lá fora também permaneceu na mesma faixa entre os 120 e 130 FPS. Então, FPS bom, só que tava meio ruim de enxergar. Aí eu aumentei um pouquinho os gráficos ali, coloquei algumas coisas no alto ali e tal. Aí ficou bem melhor pra ver, né, os personagens, pra ver o mapa. E aí o jogo desceu de 130 pra 100 FPS, 90 FPS. Só que ficou muito melhor pra ver. Então, recomendo usar assim que você consegue jogar o jogo, pelo menos. Mesmo assim, rodou muito bem em torno dos 100 FPS. No CSGO, eu coloquei o jogo nas configurações competitivas, que é a que eu uso para jogar o jogo. Eu coloquei a resolução 1280 por 960 e os gráficos praticamente tudo no baixo. É tudo no baixo, na verdade. E algumas coisas ali como renderização multinuclear ativada, né, que é para usar os núcleos do processador, só que isso aí não vem ao caso. O jogo rodou muito bem aqui por causa... Esse jogo aqui é mais CPU, né? Então, se você tem um processador mais fraco, ele não vai pegar tanto FPS. Só que a gente pode ver aqui que a placa de vídeo consegue entregar muito FPS se dependendo, é claro, do seu processador ser bom e entregar esse tanto de FPS, tá? Então, ficou até sobrando ali, ó, ficou em torno dos 390 FPS, 400 FPS, e ainda ficou sobrando placa de vídeo, então a gente consegue ver que é uma RX 580 aí, boa mesmo. No Valorantzão, todo mundo joga, né? Famoso Valorant. Coloquei os gráficos tudo no mínimo também. Deixei a resolução em Full HD, porque a maioria das pessoas joga em Full HD. E os gráficos tudo no mínimo, que é os gráficos competitivos, né? O jogo também rodou muito bem. Esse aqui usou tudo da placa de vídeo. A placa de vídeo tá ali em 100%. E entregou mais ou menos os seus 350, 360 FPS, mais ou menos. Cara, rodou muito bem, porque, poxa, né? Acho que pouca gente aí tem um monitor de 360 Hz. Então, se você for jogar esse jogo a 240 FPS, aí, 240 Hz, né? Você vai conseguir jogar de boa e 144 Hz também, então muito filé. Agora, no Fortnite, eu coloquei aqui os gráficos primeiro no baixo, os gráficos assim competitivos, né? Coloquei em Full HD também, com tudo no baixo, pra gente poder ter o máximo de FPS aí que a placa consegue entregar. E cara, rodou muito bem também, em torno ali dos 200 FPS dentro das casas, lá fora fica em torno dos 180, 160, nessa faixa. Se você for jogar esse jogo em um monitor de 144 Hz, vai rodar muito bem, você vai conseguir aproveitar os seus 144 Hz aí tranquilamente, então tá rodando bem. Agora, passando pro Fortnite no médio, eu coloquei ele no médio porque no alto ficava com um FPS abaixo de 60, então eu dei uma equilibrada ali, coloquei no médio e Full HD também, o gráfico que vocês estão vendo aí, e aí ficou em torno ali dos 50 a 60 FPS. O jogo ficou muito bonito, cara, mesmo no médio, o jogo tá bem bonitão mesmo agora com o DirectX 12, né, e aí no médio ficou bem bonito e ficou 60 FPS, beleza? Não recomendo jogar assim, né, porque acho que todo mundo aí quer mais FPS possível, então você joga do jeito que você quiser aí, o que importa é que a placa rodou. Uma coisa que eu até esqueci de comentar foi a temperatura dessa placa de vídeo. Essa RX 580, ela foi bem fria nos testes, não passou de 60 graus. Acho que por ela ser a versão de 2048 SP, né, ajudou ela a não esquentar. E provavelmente a pasta térmica que vem nela deve ser um pouco decente, pelo menos. Então, depois de todos os testes aí, eu acho que sim, vale a pena essa placa, por ela ser barata e entregar um bom desempenho. Só lembrando que essa RX 580 é a de 2048 SP, o que significa que ela é um pouco mais fraca que a normal. Mas mesmo assim, pelo preço dela, eu acho que tá valendo a pena sim. Se quiser comprar ela, eu vou deixar o link desse modelo 51 RISC aqui na descrição e vou deixar outros modelos confiáveis também, porque caso acabe essa, você consegue comprar outra aí. Mas agora eu recomendo você ir lá ver esse review de um monitor custo-benefício barato ou esse outro vídeo dos melhores teclados mecânicos para comprar em 2023. Então a gente se vê em algum desses dois vídeos. Até a próxima.